A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um estudo do O Apocalipse, né? Ele está bem mais completo do que as minhas próprias palestras, né? Aqui ele está bem mais completo. Bom, meus irmãos, ainda estamos falando do anticristo, né? Porque eu preciso dar esse tempo para poder falar da figura que vai aparecer. E eu já disse que existe os anticristo e existe o anticristo. Os anticristos são aqueles que não acreditam em Deus e não querem nada com Jesus. Pronto, eles não é nem bem dizendo só os ateus, mas existe uma boa classe de pessoas assim. Tá entendendo? Então, o anticristo, ele vai aparecer, a gente está identificando aqui algumas coisas, como eu disse ontem, né, das suas invenções que ele está usando certos homens para fazer, né? Existe agora, não sei se eu comentei ontem, não recordo, mas sobre o metaverso, né, que o Facebook não se chama mais Facebook, né? Ele ainda tá usando o antigo nome, mas o nome agora se chama metaverso. O metaverso ele vem assim de um pensamento muito perigoso, porque ele vai fazer as pessoas viverem um mundo virtual, tá entendendo? E existem muitos filmes que retratam essas coisas. Então, infelizmente, meus irmãos, as pessoas estão muito bitoladas em uma coisa só. Sabe o cavalo? Sabe quando o cavalo tem aquele negocinho nos olhos que eu só esqueci os nomes, que não permite ele olhar para os lados, ele só olha para a frente? Então, porque aquilo é o que está acontecendo com algumas pessoas. Não estou dizendo que você não pode olhar para os... que você só tem que olhar para a frente, para ir para o céu e não pode olhar para os lados. Não, isso aí é uma outra pregação. Estou dizendo o seguinte, você tem que estar atento com as coisas que estão acontecendo. Não estou dizendo você tem que seguir. Estou falando que você tem que estar atento. Por exemplo, o Zuckerberg, que foi o homem que criou o Facebook, ele brigou, ele não conversa com o Elon Musk, né? Isso aqui é uma coisa, meus irmãos, que vocês deveriam saber, se talvez vocês não saibam, ou se sabem, amém. Então, o que acontece? O metaverso vai trazer um grande problema. O Elon Musk, os dois estão sendo meio que guiados por influências malignas, porque o objetivo ali está sendo mal, então não tem coisa de Deus. O Elon Musk, ele quer fazer com que o homem vá morar em Marte, né? Então ele já está criando coisas. Por quê? Porque a maioria dos planetas foi descoberto, meus irmãos, água. Foi descoberto água, né? Então o que acontece? Essa água, elas estão no subterrâneo, está congelada, tá bom? Então, se a pessoa cria uma cidade ali, consegue um oxigênio, água, que é uma das formas de vida que a gente precisa, ele pode carregar o homem para lá. Só que Deus, meus irmãos, Deus vai intervir muita coisa ainda, tá? O homem pensa que vai concretizar certas coisas, mas Deus vai intervir tudo isso. Quando ele pensar que pode montar uma morada, Deus vem e destrói o planeta para construir um novo, né? Então, está tudo caminhando para o final, tudo caminhando para a grande tribulação. Então o anticristo, ele já está mexendo os seus pauzinhos, né? Você vê essas guerras que estão acontecendo, na verdade essas guerras têm um grande propósito. O mundo precisa entrar num caos para que o anticristo venha prometer paz. Então, se aparecer um homem hoje e ele fazer o mundo sentir uma paz, ainda que não seja a paz de Cristo, o mundo inteiro abraça ele. Qual que é a guerra do nosso país? É Bolsonaro contra Lula. As pessoas não se falam por causa de política. Então peraí, a gente não pode perder a nossa amizade por causa de política, mas estão perdendo. Então o anticristo, ele já está arquitetando, né? Você olha que você está me ouvindo agora através de um aparelho de celular. Você nem imagina, mas eles têm você na mão deles. Existe um chipzinho dentro desse aparelho que eu estou falando aqui, e eles conseguem descobrir muitas coisas. Você pode até tirar o seu chip de localização, mas o satélite que está acima da nossa cabeça lá no espaço, ele consegue achar esses aparelhos. Então, podemos ter conversas gravadas, porque a empresa que nós estamos aqui fazendo é o WhatsApp. Tá entendendo? Tanto o WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, que eu nem tenho, mas tudo isso faz com que você fique preso em uma rede, né? Eu uso isso aqui como meio de evangelização, mas o dia que eles falar assim, ó, vamos descobrir aonde o pastor Alex está para a gente ir lá e acabar com a vida dele, esse aparelho pode dar um bom resultado para eles. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos meio que, sabe, se desviando um dia e caindo no outro, nas armadilhas de Satanás. O que Deus falou
para não amar o mundo? Eu estou planejando fazer um cafezinho com Jesus. O porquê que Deus falou que não é para amar o mundo? O que significa isso? Se eu perguntar para vocês, cada um vai dizer uma coisa, né? E poucos vão acertar. Mas quem é esse mundo que Deus está falando? Você já se perguntou? Quem é esse mundo? Porque não é o diabo, você sabia? Quem é esse mundo que pode nos destruir? Que é muito, muito forte para nos tirar da igreja? Mas eu estou planejando fazer uns cafezinhos sobre isso. Então, Satanás está arquitetando muita coisa, né? Então, vamos lá. A gente já viu aí que ele será um gênio em oratória. A gente já viu aí que ele será um gênio empresarial, né? Precisa ter dinheiro para comandar tudo isso. Eu não vou falar uma marca de celular que eu não gosto. Não gosto mesmo. Se me der um celular desse, eu devolvo. Não gosto, porque essa marca ela é criada por uma empresa do próprio anticristo. Como é que eu sei? Porque eles mesmos se identificam como é que eu vou explicar? Eles não se falam anticristo, eles dizem, como é que eu vou explicar, meus irmãos? Eu não posso usar uma palavra aqui para não entregar a empresa, tá? Mas eles não creem em Cristo, então eles estão criando o chip do 666, eles já estão criando. Se eu não me engano, eu tenho vídeos, tenho documentos que eu tenho gravado, né? Porque eles podem tirar isso da internet, mas eu tenho gravado, guardado no meu computador, em um HD, porque eu tenho as minhas provas do que eu estou falando aqui. Eu não sou um pastor que vive de vacilos, eu estudo para poder falar. Eu não vou falar uma coisa para você que eu não sei, tá? Eu posso falar para você que muitas vacinas que implantaram no Brasil, muitas vacinas, não estou falando do Covid, tá bom? Eu nem quero tocar nesse assunto, mas muitas vacinas da gripe suína, gripe aviária, os próprios homens que foram obrigados a criar as doenças foram assassinados. E existe tudo isso aí para você pesquisar. Bom, não quero entrar nesse assunto, então vamos lá. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, lá no Novo Testamento. 2 Tessalonicenses, estou chegando, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2:4. Diz assim o versículo 4 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Então, esse homem, espírito que vai aparecer, será religioso também. E aí o verso 4 de 2 Tessalonicenses diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, ele será religioso. De que religião ele é, não se sabe, né? Ele será religioso e ele vai se assentar no trono. Olha só. Ele vai se sentir como um Deus, no templo de Deus. Aonde está o templo de Deus? É no meu coração. Não estou falando desse templo. Estou falando templo físico. Templo físico. Aonde está esse templo? Ele vai se assentar no templo de Deus. E o templo de Deus está em Jerusalém. Esse líder é religioso. E ele vai se sentir como um Deus. Deu para pegar essa parte? Aonde ele vai estar? Ele vai querer sentar no trono de Deus, tá entendendo? Você poderia colocar isso no seu coração, mas o coração do homem já vai estar contaminado, tá entendendo? O coração do homem já vai estar contaminado. Então, ele vai poluir a mente do ser humano com muitas coisas. Existe uma série que também não vou falar não, pode ter gente aí que não aguente assistir essas coisas, né? Mas é uma série documentária. Ela mostra algumas tecnologias que já foi inventada. No Japão existe um robô, é uma mulher, um robô em forma de mulher, né? Um robô feminino. Ela já é famosa, ela é cantora, é um robô que é cantora. Nos Estados Unidos, um cantor americano negro, Tupac, foi morto. Não vou contar toda a história dele. Eu era rapper, então eu sei da história dele. E aconteceu que um dia eles fizeram um show, um cantor normal, chamado Snoop Dogg, e do lado dele estava uma aparição do Tupac. Aquilo, meus irmãos, é uma nova tecnologia, tá? É uma nova tecnologia. Ixi, meu tempo esgotou. Eu não vou poder continuar, mas eu continuo amanhã.
Desculpa a todos, meus amados irmãos. Deus abençoe a todos e amanhã a gente volta. Deus abençoe.